Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste episódio vamos falar sobre a importância dos estágios nas carreiras. Quem está comigo é a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, Carla Lanzer. Seja muito bem-vinda ao nosso novo estúdio. Obrigada. E também estou com a companhia da analista técnica da IEL, que tu já vai explicar o que significa essa sigla pra gente, Thaís Soares Ávila. Também seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco falando sobre a sua carreira profissional e acadêmica. Vamos começar com a Carla, porque daí depois tu pode explicar direitinho sobre o IEL. Pode ser? Bem, pode ser. Então, eu sou a Carla, sou administradora de formação, me formei aqui na Universidade Fevale, atuo aqui na universidade há 20 anos, esse ano faz 20 anos, né? Estou à frente do Núcleo de Apoio ao Estudante desde 2020, então faz 6 anos, mas sempre atuei na área de estágios, né? Já circulei bastante dentro da universidade, mas sempre na área de estágio, sempre com os acadêmicos, né? Sempre na área de recrutamento e seleção dos estagiários. Hoje, então, frente ao Núcleo de Apoio ao Estudante, a gente dá suporte às empresas, aos agentes de integração, né? Nesse sentido. Então, sou formada em administração, como eu já falei, tenho pós em marketing, hoje estou fazendo pós em inteligência artificial, né? A Thaís é minha colega no pós. Então, a gente está sempre em busca de novos conhecimentos. As duas são alunas da Fevale também? Bem. Também. Legal. E pra ti, Thaísa, qual que é a tua história? Então, eu tive uma trajetória bem interessante, onde eu acabei me formando também em administração, mas depois de uma trajetória de experiência anterior, né? Então, iniciei a minha trajetória como educadora assistente. Logo que eu me formei no ensino médio, eu quis trabalhar com crianças. Eu gostava muito daquele contato, porque eu ia de van para a escola e queria ser uma professora. Então, trabalhei numa escolinha como estagiária, antes ainda da lei de 2008, né? Sim. Então, como estagiária, eu fui me desenvolvendo, fui me conectando com outras pessoas, contando um pouquinho dos meus desejos e fui avançando, então, para a área corporativa. Depois, saindo lá da escolinha, ingressei numa rede de supermercados, fui adquirindo experiência, né, já como efetiva, aprendendo muito lá. Mas a minha grande escola, antes ainda da educação superior, foi a indústria. Trabalhei numa indústria por 7 anos e lá eu iniciei, então, né, a administração, depois de ter tentado outros cursos, achando que seria enfermeira, que seria psicóloga, mas eu me encontrei na administração, né? Hoje, então, sou administradora, aluna da Fevale e fiz já outras especializações, MBA também em gestão comercial. E faço parte do Instituto Eovaldo Lodge, o IEL, que é uma entidade do sistema Fiergs. É isso que eu ia chegar. Tu tá usando um crachá do Fiergs agora. Explica um pouquinho o teu trabalho pra gente. Sim, então, lá na Fiergs eu iniciei no RH e conheci o mundo do estágio pela visão do RH. Eu conhecia o mundo do estágio naquela minha experiência na escolinha, né? Então, no RH da Fiergs, que eu tive o primeiro contato e quis fazer a diferença no mundo dos estagiários que estavam chegando ali na instituição. Foi quando eu tive contato com o IEL e fui convidada a trabalhar na entidade e me aprofundei muito nesse entendimento, né? E hoje sou analista com muito orgulho, né? E aprendo muito com essas trocas, como a Carla trouxe, né? O IEL é um agente integrador de estágios e a gente apoia, aí, enquanto sistema Fiergs, 52 mil indústrias no estado do Rio Grande do Sul. Então, a grande conexão acontece aí quando essas empresas procuram o IEL para encontrar os É uma seus ponte, talentos. né? Uma É ponte. uma ponte entre a universidade e a indústria, né? Isso Então, aí. eles fazem esse meio do caminho. Então, assim, retomando também, já, né? Eu comecei na Fevale como estagiária. Venho de uma carreira fora de empresa familiar.
E aí ingressei na Fevale como estagiária. Então, 20 anos como efetiva, mais 1 ano de estágio, né? Então, eu fiz toda uma trajetória dentro da universidade. Nós temos uma Bem coisa em legal, comum, pelo menos, né? Os viu? 3 Todo já mundo já foram foi ou são estagiário. estagiários. Isso aí. Aham. E por que é importante fazer o estágio antes de partir direto para a carreira? Quer falar? Isso, quer. Pode ser. O que que eu vejo no estágio? A gente tem aí 2 tipos de estágio, né? O obrigatório, onde o aluno ele precisa desse estágio para conseguir, eh, Um título, né? adquirir, né, o Um seu título, título, né? a sua Formação. precisa daquele período de estágio para comprovar algumas etapas, né, para adquirir ali o seu diploma. Mas a gente trabalha muito com estágios não obrigatórios. Uhum. Uhum. O que que é o estágio não obrigatório? Ele é aquela oportunidade que você tem de colocar em prática tudo aquilo que está aprendendo na universidade, na escola, na formação técnica, né? E ainda receber uma bolsa auxílio para isso, né? A importância do estágio é colocar em prática, é a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que está aprendendo e ainda vem a aprender, a somar com a companhia do seu supervisor. E eu traria também que é o momento de descobrir o que que realmente tu gosta, né? Porque por exemplo, a área do jornalismo tem diversas possibilidades, né? De a pessoa como formado trabalhar. E o momento que está na graduação é o momento que a pessoa tem para se experimentar, né? Trabalhar, estagiar em diversas áreas que tu possa te experimentar para depois quando tu estiver formado, tu saber: "Não, mas eu já experimentei essa área, eu já fui para aquela, eu acho que eu vou seguir nessa aqui". A carreira ela não é algo fixo, né, tu vai te guiando, né, conforme vai surgindo oportunidades, conforme tu vai te experimentando. Por isso que é bom sempre estar muito ligado no que está acontecendo na universidade, porque aqui a gente tem muitas oportunidades, seja para o curso de jornalismo, publicidade ou qualquer coisa dentro da universidade, até para ti que teve aqui no Uhum, início, né? Uhum, com certeza. com certeza. Mudando um pouquinho agora a pauta, pensando sobre comportamento digital, como que as pessoas aparecem nas redes sociais e próprio LinkedIn. Isso tem um impacto verdadeiro para quem está tentando buscar um estágio, para quem está buscando uma boa oportunidade, né? Manter uma boa presença nas redes? Sim, eu acho que com certeza, né, acho que a Thaís trouxe um pouquinho disso na tua palestra, vai poder fundamentar mais, né, Thaís, ontem, mas, é extremamente importante, né, as empresas hoje estão buscando muito a partir das redes sociais, LinkedIn, enfim, fazendo a busca de recrutamento do recrutamento das pessoas, né, então tu ter ele sempre bem atualizado, né, estar lá, com uma foto, né, bem apresentável, né, eu acho que isso sempre é importante, acho que é a primeira aparência, né, acho que isso é sempre importante, acho que a Thaís pode trazer um pouquinho Bom, mais. e eu vejo que, além do LinkedIn, além de estar presente, que eu digo, estar cadastrado em diversas plataformas, porque hoje o recrutador, se ele pudesse bater na porta de cada um, para Uhum. conseguir chamar, que a gente vê, se fala muito, né, na falta de talentos, né, para as oportunidades, mas eu vejo isso como uma falta de conexão, porque talentos nós temos muitos. Mas não basta ter o cadastro na plataforma, ter um É, LinkedIn completo, a bonito, interação é mas importante, né. tem a parte da interação. Ontem eu recebi uma pergunta bem interessante, né, de um aluno, quando ele me perguntou o que que um estudante precisava ter, né, na saída do ensino médio para poder ingressar no mercado de trabalho. Qual é a habilidade assim mais desejada? Procurada, né. E eu falei sobre a comunicação. Uhum. Ah, ele me perguntou, mas a comunicação em público, tem que falar bem em público? Não necessariamente. Tu tem que saber se te comunicar com apenas primeiro com aquela pessoa que tu tá falando, uma única pessoa. Então, esse comportamento digital, ele começa também quando o estudante ele recebe o contato de uma empresa para uma entrevista ou para entender melhor sobre o interesse dele naquela oportunidade. Ele já pode responder de uma forma interessante para essa empresa, de uma forma cordial, não às vezes a gente vê muitos casos, né,
de estudantes respondendo direto ao ponto, direto à pergunta do recrutador, né? Então, existe ainda aquele comportamento digital através de uma mensagem, através de um e-mail, né? Isso também conta muito. A falta de um relacionamento, talvez não presencial, mas um diálogo mesmo, real, entre o empregador e o estagiário é muito importante, então. Muito importante. Ainda nessa parte do meio online, né? Sim, e o antes ainda, né, da entrevista, antes ainda de se apresentar, né, como seja uma entrevista online, ou seja lá na empresa presencialmente, né, esse comportamento digital vem muito antes. É a interação, né? Acho que vem muito da interação, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa te encontrou no LinkedIn, né? E ela tá fazendo alguns questionamentos, se tu tem interesse, como tu vai te portar ali, como tu vai te comunicar ali, vai trazer muito, né? A presença, né? O interesse teu interesse naquela vaga. Pena que a gente tá com pouco tempo, senão eu ia falar pra gente abrir aqui o Instagram, abrir o LinkedIn e fazer uma análise exata dos nossos. Legal. Essa é uma boa pauta no podcast também. É verdade. Contrato ou não contrato? Ou vou dar a oportunidade ou não vou dar a oportunidade? Exato. E falando em oportunidade, bom, para aquelas pessoas que estão atrás de um estágio, tu comentou sobre quem acabou de sair do ensino médio. Quais são as dicas, ou como que essa pessoa, esse jovem, né, ele tem que ir atrás dos contatos, dos lugares, como surgem oportunidades para quem está atrás de uma boa oportunidade? Uhum. Um bom exemplo é as feiras de carreiras, né, que a gente está acontecendo aqui, a feira de empregabilidade, né, o TRAME, que é o Trabalho e Mercado, procurar uns bons agentes de integração, né, como o IEL é né, em busca de manter o seu currículo sempre atualizado, eu acho que isso é bem importante, né, Thaís, né, não ter informações antigas, cuidar um pouquinho, eu acho, na questão do currículo, se tu viu uma vaga, tu te interessou para ela, tu cuidar o currículo que tu vai mandar para ela, ele não precisa ter, talvez, informações que não sejam necessárias para aquela vaga. Tu resumir para aquela vaga, eu acho que isso é importante, Thaís. Qual é a tua opinião referente a isso? E não só o currículo em si, né? Acho que cada estudante ele precisa ter o seu currículo, aquele formatado no Word. E isso é uma dica legal também, porque a gente hoje está vendo muitos currículos feitos pela IA. Ah, sim. E quando eles querem utilizar aquele documento para subir numa plataforma para ficar mais fácil o cadastro, a IA não lê. Então, é importante ter um currículo bem formatado no Word, um PDF. E para que aquele currículo seja o apoio na hora de cadastrar nas plataformas. Porque, sim, é uma infinidade de plataformas, precisa fazer cadastro em várias. Cada agente integrador tem a sua, cada empresa pode ser que tenha a sua, tem algumas em comum, né? Mas é um trabalho assim, que exige um esforço a mais, uma dedicação a mais. Mas é isso, as oportunidades, elas existem, né? Só que às vezes a pessoa tem que saber se conectar com ela. Eu acho que isso é bem importante. E eu vejo as feiras de empregabilidade como uma grande oportunidade de desenvolver uma habilidade. daquelas habilidades, né, que eu comentei, que é a comunicação. Porque tem a oportunidade de conversar com os recrutadores. Isso. Eles estão ali para aquele atendimento. Estão disponíveis e podem dar dicas. Podem falar do perfil, sobre falam o do perfil, perfil da se está empresa. adequado, podem analisar um currículo se está interessante ou não. Momento ali É o mesmo. momento. Porque muitas das reclamações que a gente vê é o online, né? Hoje manda um currículo, tu não recebe retorno, tu vai receber retorno só quando realmente precisa, né? E aí a gente vê isso como extremamente importante, assim, de ter a feira. Por quê? Porque tu tem a pessoa ali, tu tem o RH da empresa ali para conversar contigo, para explicar um pouquinho do perfil, do que ela tá buscando, né? Nesse sentido, acho que é bem importante. Sim. E algo essencial que eu vejo, o aluno ele está saindo, está se formando no ensino médio e está buscando qual vai ser a continuidade ali da sua carreira. Para fazer estágio, qual é a primeira regra, né, que a gente tem que cumprir? Tem que estar estudando. Seja num curso técnico ou no superior. Então, formou no ensino médio, está ali no último ano, já tem que começar a pensar, não deixar, né, para
para depois e já colocar o estágio aí como uma das etapas da sua carreira. Até porque tem alguns cursos que no primeiro semestre não pode fazer estágio, né? Então, isso é bem importante as pessoas já começarem a pensar nisso já ali no final do ensino médio, enfim, né? Se querem fazer um estágio, tem que estar estudando. Então, tem que seguir. Aqui eu trago uma opinião mais pessoal mesmo. Uhum. Mas alguns cursos, eu tenho um amigo que, ó, vou só começar a contar a história. Eu tenho um amigo que ele faz quiropraxia. Uhum. Ele ainda tá no primeiro ano, ele não pode exercer, ele não pode estagiar em quiropraxia. Ele tá trabalhando numa empresa, numa imobiliária. Uhum. Ou seja, em vez de ficar parado, ele decidiu aprender uma coisa que não tem nada a ver, talvez, com a profissão dele, mas está desenvolvendo uma atividade, ele está melhorando a comunicação dele, Com processo de certeza. vendas. Uhum. É isso aí. Ele não consegue fazer um estágio na área dele, mas algo efetivo ele consegue e vai se desenvolver e com isso, com a ajuda para pagar a faculdade e tudo mais, mas isso é bem importante. A gente não fica parado, né? Obrigado pela conversa. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, tanto para esse aluno que acabou de sair do ensino médio, tanto para quem já está cursando agora, já está estudando aqui na Universidade Fevale. Um convite, uma dica, alguma coisa, por favor, diretamente para a câmera. Então, fala para o aluno, aquele aluno que está olhando para ti agora. Muito bem, para você, né, que está nos acompanhando, a dica mais importante que eu tenho é de continue. Continue se aperfeiçoando, continue estudando, porque é a educação que transforma. Isso, e acho que complementando, né, o estágio, ele cria conexões, ele desenvolve competências, abre portas e é extremamente importante. Então, acho que o estágio é uma ótima porta de entrada para te efetivar uma carreira, para te ir em busca da tua carreira. Então, nesse episódio do podcast On Revista Fevale, falamos sobre a importância dos estágios na carreira. Dessa vez a gente falou com a Carla Lanzer, que é coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade Fevale, e também com a analista técnica do Instituto Evaldo Lodge. Tá com dúvida sobre o que é? Então volta o vídeo aí para assistir. Thaisa Soares Ávila, muito obrigado por terem conversado com a gente. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. Isso aí. E assim continuamos por aqui. Isso aí. Olá, e continuamos assim o podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo, e nesse bloco vamos conversar sobre estratégia de carreira. Estou aqui com a Caroline Vustia Bianca Adams, da Artecola. A gente conversou sobre ela e acabei esquecendo o nome. Uma delas é gerente de DH e a outra é analista de RH. Depois vocês vão explicar direitinho a função de cada uma, pode ser? Pode. Eu também estou aqui com a gerente de RH da Embaçu, Andréa Oliveira da Silva. Isso aí. Seja bem-vinda. Cansei, gente, já foi muito tempo. Para começar, podem contar um pouquinho sobre a carreira de vocês, tanto acadêmica como profissional, e também a função de vocês na empresa? Pode ser. Vamos começar contigo. Então, atualmente eu atuo na Artecola, sou gerente de DH, trabalho na área há mais de 20 anos, e a gente entrega a idade assim, né? Sou formada em administração de RH, tenho algumas especializações na área. Iniciei a minha trajetória profissional na área da saúde, trabalhei lá por 12 anos, mas eu tinha muita curiosidade em trabalhar na indústria, né? Um processo diferente, queria saber como é que era a indústria, ver o produto, ver o processo. E aí saí da área da saúde, voltei para a área da indústria, trabalhei 7 anos na área da indústria e recebi uma oportunidade para voltar para a área da saúde como gerente, então, da área. Trabalhei lá por mais 5 anos e aí recebi uma oportunidade para voltar para a área da indústria, onde eu atuo hoje na Artecola. Uhum. E a tua colega? Legal, então eu sou a Bianca, trabalho na equipe da Carol, sou analista de DH, estou há mais de 18 anos na área também. A minha formação, então, é RH, é gestão de RH aqui pela Fevale. Tenho uma especialização em comportamento organizacional e liderança, e atualmente eu estou na Artecola, na indústria, predominantemente a minha carreira é em indústria. Já vivenciei outros setores, né, outros segmentos, mas retornei para a indústria, né, é o meu chão, né, não adianta. E atualmente, então, sou responsável, junto com a Carol, na parte de desenvolvimento de pessoas. Prata da né, casa, que então- legal. Tá até de verde. E a tua carreira, Andréa? Então, a minha carreira tem um pouco de semelhança com a carreira da Carol, né? Estou aí na área de recursos humanos há mais de 20 anos também, um pouquinho mais, assim, de 20, né?
E a minha carreira foi consolidada na área da saúde também, né? Onde eu trabalhei 22 anos na área da saúde. E cheguei num ponto dela de que decidi que eu queria novas experiências também, que eu precisava conhecer outros mercados, né, ter outras vivências que não era somente a área da saúde. E foi quando eu comecei, no ano passado, construir, então, um mercado, buscar um novo mercado como empreendedora. E aí eu recebi, então, a oportunidade de ir para a Embaçu, que é uma indústria, onde eu estou há um ano como gerente de RH. Obrigado por conversarem com a gente, contar a história de vocês. E agora, entrando na pauta, tem muitas pessoas no mundo, nas suas carreiras, que falam que já estão no modo automático. Uhum. Como que as pessoas chegam nesse momento? E também, como que tu pode passar, não ficar estagnado na carreira? Então, é muito fácil a gente entrar no modo do piloto automático, assim, né? Se a gente não se dá conta, a rotina, os processos, acaba nos engolindo e a gente entra no piloto automático sem perceber. E aí, um dos movimentos é parar, pensar, entender onde eu tô, se o que eu tô fazendo faz sentido, para repensar, então, outras possibilidades de atuação dentro da carreira, dentro do lugar que eu atuo. Eu acredito também que tu ter a clareza do para onde tu está indo também ajuda nesse processo, né? Então, a partir do momento que tu para, tu consegue te situar e tomar consciência de, bom, esse piloto automático aqui, para onde ele tá me levando, né? Porque a ideia é que os meus passos possam estar alinhados com o que eu tô buscando para o meu futuro, né? Então, essa tomada de consciência tem que ser uma tomada de consciência que a gente consegue olhar lá para frente e entender qual é o movimento que eu preciso fazer para que isso realmente ocorra na prática, né? Eu entendo também que é muito de conexão, assim, né? De estar conectada ao meu propósito. E isso aconteceu comigo, né? Nessa virada de chave, eu estava há 15 anos na mesma instituição e onde eu estava no modo automático, né? E eu percebi que eu não estava mais visualizando o resultado do meu trabalho, né? A minha entrega, eu não conseguia mais visualizar ela no outro. Então, eu acho que é exatamente esse momento, né, da virada de chave, de realmente eu me auto-perceber, fazer esta autoavaliação de que depende somente de mim buscar novas oportunidades. Vocês falam bastante sobre objetivos. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. E como que a gente monta um plano estratégico para nossa carreira para saber quais são os objetivos certos, ou melhor, como alcançá-los? Importante isso. Nós acreditamos que carreira não acontece por acaso. Ela é uma construção. Precisa de planejamento, precisa de foco, precisa de dedicação, precisa de disciplina e precisa de escolhas. Por vezes, para chegar onde eu quero, eu preciso fazer escolhas. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão de algumas coisas para receber outras. Então, carreira não é assim tão linear, não é tão certinho, nem sempre acontece tudo como a gente planeja, numa linha reta. Mas é importante que a gente tenha foco aonde nós queremos chegar. E a gente traz como uma sugestão uma metodologia bem simples chamada FOCA, que é pensar no futuro, aonde eu me vejo, aonde eu quero estar, pensar quais os objetivos e o que eu quero para isso, quais os caminhos, que movimentos que eu vou fazer para chegar nesse lugar e colocar tudo isso em ação. O que que eu penso também, que nenhuma trajetória nasce pronta, Uhum. né? E nessa trajetória vão ocorrer muitos desafios, muitos medos, muitas inseguranças. Só que o que te leva ao topo é a constância. É a certeza de onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar, né? Vai ocorrer muitos desafios no caminho, por muitas vezes a gente precisa mudar a rota, outras vezes a gente precisa dar um passo para trás, mas a gente não pode jamais desistir. A constância é o resultado do sucesso. E tu ter esse plano, né? Essa clareza, ter a constância, né? Porque tu precisa entrar em movimento, né? Não adianta tu ter um foco, tu ter um plano maravilhoso se tu não te movimenta e não faz esse movimento com constância, né? Então, assim, começa a partir de hoje, a partir daqui. O que eu posso fazer de diferente hoje, essa semana,
para me movimentar para esse meu objetivo, né? É ler um livro, é pedir um feedback para a pessoa que trabalha comigo, né? Então, assim, são pequenos movimentos, né, que vão fazendo essa construção com ação e com constância, sempre tendo o foco, né? Sempre sabendo para onde eu tô indo. Daqui a pouquinho vocês vão estar palestrando e eu acredito que esse é um dos temas da apresentação de vocês, né? Isso aí. O que mais que vocês vão comentar nessa palestra? A gente vai trazer, assim, um pouquinho... Hoje o mercado, ele tá muito competitivo, né? Então, assim, como que a gente se mantém relevante dentro de um mercado que tá tão seletivo hoje com os profissionais, né? Então, a gente trouxe, assim, 5 pilares para nortear, assim, para ajudar as pessoas a enxergarem na prática como que elas podem fazer isso, né? Então, assim, é papel e caneta na mão para poder anotar, né? Então, a performance, né? Com certeza, a performance está muito ligada ao entregar consistência, né? Então, não é só fazer o arroz com feijão e aquilo que eu fui contratado para fazer, é fazer além daquilo, né? Vou entregar um relatório, o que mais eu posso entregar que agrega valor dentro disso, né? É uma análise? É sei lá, é um gráfico? O que vai agregar valor, né? Posicionamento, né? Outro pilar que é bem importante, que é como que as pessoas te percebem. Então, o como tu é percebido impacta diretamente na tua carreira. É o como tu te comunica, o quanto tu é intencional com as coisas, né? Desde a maneira de tu te vestir, a maneira de tu falar, responder um e-mail, responder um WhatsApp, né? Que mais? Visibilidade também é outro ponto que a gente vai falar, né? A visibilidade, ela tá muito relacionada ao tu ser lembrado, né, das coisas frente às situações, né, ser lembrado pelas pessoas. Dentro da visibilidade, a gente também traz, assim, três pilares, né? Então, é a postura, a comunicação e a presença. Tá? A postura é tu conseguir te adaptar de acordo com o ambiente aonde tu vai. Então, se tu vai para uma reunião lá do teu setor, tu pode ter uma postura mais informal. Agora, se tu vai num ambiente onde tu vai ter uma reunião com a diretoria, tu vai ter que ter uma postura mais firme, tu vai ter que ter um outro tipo de comunicação, né? Então, esse é outro ponto, né? Então, a presença é tu estar ali onde tu está enquanto tu está, né? Então, vai falar com uma pessoa, é olho no olho, né? Escuta, tenha uma escuta ativa, não, né? Telefone, depois a gente olha o telefone, tá? O que mais a gente falou? Falamos de postura, de comunicação, já falei um pouquinho antes também. Outro ponto, né? Outro pilar que a gente orienta, assim, as pessoas para olharem é a narrativa, né? Ou seja, como que tu conta a tua história. Então, como que tu conta a tua história ou aquilo que tu vivencia impacta diretamente na maneira como tu é percebido. Então, assim, eu chegar pra Carol e dizer assim, Carol, apresentei o projeto hoje, nossa, a gente só teve crítica, meu Deus, né? E agora? É diferente do que eu chegar pra ela, ai, Carol, apresentei e o nosso projeto teve 10 apontamentos de melhoria, que a gente vai olhar, analisar e implementar, porque eu acredito que faça diferença no resultado final. Então, percebe que tem diferença nessa narrativa, né? Então, assim, é super importante e impacta totalmente na maneira como tu é visto. A tua estratégia está muito ligada a como tu tem essa comunicação com as outras pessoas ao teu redor, né? Porque tu comunica o tempo inteiro, né? Tu comunica na tua postura, né? Na maneira como tu escreve, na maneira como tu aborda, na maneira como tu escuta. Então, tudo isso tem impacto. E um último pilar é a coragem, que é o agir apesar da insegurança e apesar do medo. Te colocar em situações que são desconfortáveis para que tu desenvolva as competências que tu precisa desenvolver. Então, se eu preciso aprender a falar em público, eu vou, talvez, me colocar numa situação onde eu vou apresentar um material numa reunião, né? Não vou para um público aí direto de 100, 200 pessoas. Então, eu vou apresentar aqui, ó, na minha área, nesse momento. Aí, semana que vem, qual é o contexto que eu posso apresentar para um grupo um pouquinho maior? E vou me desafiando, porque isso vai fazendo eu desenvolver lá o músculo que eu preciso. Então, a gente vai olhar para um método, né? E também vamos falar sobre esses 5 pilares. E como é que a gente pode desbloquear esse quinto pilar? Como a gente pode desbloquear? Tu comentou sobre a coragem, né? O que a gente pode fazer para conseguir se soltar e poder se desafiar? Com medo. Vai com medo. Vai com medo, né? É É se colocar, é arriscar. Arriscar, eu acho que é isso. Né? E assim, se permitir errar também, Isso. né? Porque assim, tu vai errar.
Entende? Tu vai errar, tu vai falar errado, tu vai gaguejar, tu vai trocar uma palavra de um slide que tu vai estar apresentando e tá tudo bem, faz parte do processo de aprendizado. Uhum. E aí a questão é assim, como é que eu vou olhar para isso aqui para melhorar para a próxima? Uhum. Talvez eu vou me preparar melhor, é uma possibilidade. Talvez eu não vou escrever tanto num slide, é outra, porque daí eu vou olhar, vou me confundir. Né? Então, tu vai criando mecanismos para ir melhorando, mas a principal questão é tu conseguir se colocar, apesar do medo, da insegurança e de qualquer outra coisa. E aproveitar esse processo como um processo justamente de desenvolvimento. É depois desse processo poder parar e se observar e entender o que funcionou bem, o que não funcionou, o que eu posso fazer diferente, para que quando tu tenha uma nova oportunidade, tu possa te colocar e te permitir, então, ir fazendo e ajustando e fazendo diferente dentro daquilo que tu percebeu que pode ser diferente, que vai agregar valor, que vai fazer diferença, porque também, se eu repito sempre o mesmo formato, eu tenho sempre o mesmo resultado. Então, é importante parar, pensar e refletir como é que é esse processo para ir amadurecendo e tendo constância nele. É uma construção, isso vai construindo a trajetória, né? Porque esse momento de dificuldade é o que vai me permitir repensar, reavaliar e tentar novamente de uma forma melhor. E aí, desta forma, eu vou evoluindo, vou crescendo e vou progredindo. A gente tem que pegar os desafios como oportunidades de crescimento. Isso que a gente observa com bastante dificuldade o mercado hoje, né? Por exemplo, tu vai dar um feedback para um funcionário, ele não consegue receber isso de uma forma construtiva. Né? Aquilo, por muitas vezes, é uma derrota, é algo que ele não vai conseguir processar emocionalmente de uma forma que ele precisa repensar no comportamento e no dia seguinte ele precisa entregar um pouquinho melhor. Né? E isso é a nossa trajetória. A nossa trajetória, ela é um aprendizado constante. Nós nunca estamos prontos para o mercado, nunca. Todos os dias a gente aprende algo novo. Eu tava até pensando agora na história da Andrea mesmo, que ela tava contando que estava estagnada, né? Tava parada. Teve um momento de coragem, então, e decidiu mudar a tua perspectiva, mudar as tuas ações para não ter o mesmo resultado, Isso aí. né? Com isso eu fico pensando, para quem já tem uma carreira bem desenvolvida, 15, 20, 30 anos de carreira, tem como ainda a gente mudar as nossas estratégias para tentar, quem sabe, pegar aquele sonhozinho lá de quando tu tinha 15 anos e ir para um próximo passo? Com certeza. Sempre Sim. tem. Com certeza. E assim, ó, contando um pouco da história, né? Eu era uma funcionária de um concurso público, 15 anos de uma estabilidade de um concurso público. Uhum. E isso foi algo que fez com que eu tomasse tanto tempo para ter a decisão de que eu precisava arriscar. Porque era abrir mão de uma estabilidade é algo que hoje faz com que tu repense muito em questão orçamentária, família, né? E só que eu tinha um propósito. Eu queria chegar em algum lugar que aonde eu estava eu não teria mais esse espaço. Né? Então, às vezes, para que a gente possa dar um passo para frente, a gente precisa dar um passo para trás. Eu sabia do risco, poderia não dar certo, mas para eu saber se não ia dar certo, eu precisava arriscar. E graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz, né? Porque realmente eu progredi em um ano o que eu não progredia talvez há uma década. E eu ia comentar também, inclusive ontem, a gente estava conversando, nós três estávamos conversando sobre isso. E um dos pontos é que, por vezes, nós temos profissionais, como tu citou, que já estão aí na carreira 15, 20, 30 anos. A gente vê uma geração de pessoas com 50, 60, 70 anos de idade repensando em carreira. E talvez no momento em que eles fizeram as escolhas do início da carreira, eles não tinham todas as possibilidades, ou tiveram que abrir mão de sonhos, de propósito, por outras coisas, por ter estabilidade, por ter recurso, por manter a família, e foram seguindo a carreira dentro deste caminho, né? Mas nunca é tarde para poder pensar, repensar, fazer novas escolhas, porque eu entendo que a gente muda,
né? Às vezes tem coisas que se mantêm, os nossos sonhos se mantêm, mas às vezes a gente vai mudando, vai amadurecendo, vai tendo novas escolhas, tendo mais clareza sobre algumas coisas, o mercado vai mudando, e aí entra do não ficar estagnado. E se permitir, se arriscar e buscar aquilo que faz sentido, independente do tempo, independente da idade, com a consciência que são as escolhas, né? Que por vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. E vai muito. Não existe um tempo para isso. Eu acho que cada um tem o seu tempo para Uhum. se descobrir. Ontem, inclusive, aqui na feira, eu atendi uma pessoa que me relatou exatamente isso. Ela trabalhou por 20 anos na área de direito trabalhista. E hoje ela está procurando uma oportunidade na área comercial. Né? E ela descobriu, depois de 20 anos, que ela não estava feliz, ela não estava conectada com ela mesma. E que não era aquilo que ela queria. E ao longo da carreira dela, decidiu arriscar e mudar e está feliz onde ela está hoje. E isso eu vou falar hoje também na palestra, a importância desta conexão, né, com Andréia como pessoa e Andréia como profissional. A gente precisa também muito estar conectado à nossa essência para que a gente possa fazer uma entrega com sucesso. Porque eu preciso acreditar no que eu estou entregando. Eu preciso me satisfazer diariamente com o que eu estou realizando, profissionalmente e como pessoa. Bom, como uma última pergunta, a gente não consegue passar por esse caminho inteiro sozinho, né? Então, qual que vocês acham que é muito importante ainda ter todo um networking, muitos contatos para te ajudar no caminho? Ou será que hoje em dia com a internet a gente consegue se conectar com pessoas que a gente talvez não conheça de uma forma mais fácil? Acho que ambas as situações se complementam, né? A gente tem várias possibilidades, vários recursos que facilitam essa trajetória, essa conexão, e networking é super importante, independente da forma, eu acredito, assim, né? Porque é uma oportunidade para trocar conhecimento, experiência, vivência, entender com o outro qual foi o caminho que ele seguiu e que ele traçou, e eu posso aprender com isso, porque isso pode facilitar muito o caminho que eu vou seguir, evitar erros. Então, networking é super importante e tem um valor agregado muito significativo. Os eventos estão aqui para isso, né? Exatamente. E o network, ele não é uma estratégia de interesse, né? Ele é uma estratégia de conexão. É verdade. É o que a gente constrói ao longo da nossa trajetória. E por muitas vezes os networks são as possibilidades de muitas portas que estão se abrindo. Eu tive muitas oportunidades por conexões que eu construí ao longo da minha trajetória, né? Então é a marca que a gente deixa onde a gente passa. Né? A gente fazer o nosso trabalho bem feito todos os dias. E em algum momento alguém vai lembrar, né, do teu nome e vai te chamar lá. Exatamente. Lembra, né? Não, eu lembro, a gente... É exatamente Te isso. abre várias portas, né? O próprio fato da gente estar aqui hoje, né, vem de relacionamentos, vem de contatos, né? Eu sempre brinco com a Carol e com quem tá, assim, no meu dia a dia, contato é tudo, né? Então, às vezes, a gente tá desenvolvendo alguma coisa lá na Artecola, quem que a gente podia... Ah, não, peraí, eu tenho contato, alguém vai saber. Se eu não tenho contato direto, alguém que eu conheço vai ter. E assim tu vai construindo, né? Então, eu tenho algumas experiências profissionais que eu tive que foram, inclusive, através de rede de contato, né? Então, tem o digital que acaba complementando, né? Mas a conexão, por exemplo, de estar aqui, de conhecer, né? Do olho no olho, é muito importante também, né? E te abre muitas portas, assim, que às vezes a gente nem imagina, né? Muito obrigado aos três por terem conversado com a gente hoje sobre estratégias de carreira. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagenzinha final, curtinha, falando sobre alguma dica, talvez, sobre quais estratégias ou, quem sabe, quais rotinas que a gente poderia mudar para começar a mexer na sua carreira, sempre para frente. Eu diria 3 palavras: posicionamento, relevância e visibilidade. E eu diria traçar um plano e principalmente entrar em ação. Eu diria, gerem impacto. Deixem a sua marca por onde vocês passarem durante a sua trajetória. E venham para os eventos também, venham na Universidade de Fevale, venham para participar. Qual é o nome do evento mesmo? O nome Trame. é Trame. O Trame, participem do Trame, participem do Expo Campo Bom. Então é isso. Com certeza. Muito obrigado. Então, hoje eu conversei com a Caroline Wust,
Isso. Caroline Wust, gerente de DH, e também com a Bianca Adams, analista de RH da Artecola, e também com a Andréia Oliveira da Silva, gerente de RH da Embasul. Obrigado por ter conversado com a gente. A gente que Obrigada agradece. pelo convite. Isso aí. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Liz Cardoso, dos meus colegas Riquelme Pereira, Vitor Klein, Leonardo Santos e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira, Rinaldo Silveira e Vitor Ribeiro, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.